Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente continuar o CWF do canal, Comic World Fights, com a quinta luta das oitavas de final. Tá terminando, né? A gente vai ter 8 lutas aí nas oitavas de final e por assim vai, né? As quartas vamos ter 4, as semis 2 e assim por diante. Bom, a luta de hoje é entre Shazam e Doomsday, ou Apocalipse da DC, né? Vamos fazer essa luta que obviamente foi sorteada, como eu falei já com vocês. Vamos ver quem vai ganhar. E quem ganhar essa luta aqui vai enfrentar o vencedor de Lanterna Verde Hulk. Então também vai ser uma grande porradaria. Vamos falar isso aqui com vocês, cada categoria, vou justificar cada categoria, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com a primeira categoria, que é força, galera. E em força eu já fico com o nosso amigo Apocalipse. Vamos lá, por que eu fico com o Apocalipse 1-0 em força? Vamos levar em consideração que o Apocalipse ele superou e matou o Superman nos quadrinhos, que tem uma força equivalente à do Shazam, né? O Shazam nos quadrinhos tem uma força muito parecida com a do Superman. Em alguns momentos ele já até bateu de frente e até venceu o Superman. Porém, a gente sabe que o Apocalipse já matou e já superou o próprio Superman nos quadrinhos. Então, ele tem uma força maior do que a do Superman em algumas HQs, e o Superman que tem uma força maior do que o Shazam. Então, a conta obviamente bate com o Apocalipse vencendo em força. Fora também, como eu falei, o Apocalipse já matou o Superman, né, na história da morte do Superman, que ficou muito famosa. E ele já derrubou até a própria Liga da Justiça inteira nos quadrinhos. A força dele é muito grande. Ele foi criado em Krypton, ele foi criado para ser uma arma de guerra. O Apocalipse ele evolui cada vez que ele morre. Ele é uma arma de guerra muito forte. Ele já é muito forte desde o seu nascimento. E desde que ele mata o Superman, desde que o Superman já derrotou ele também, ele vai evoluindo e vai ficando ainda mais forte. Ele tem uma força muito grande, já bateu de frente com seres como o próprio Darkseid e seres muito poderosos, com forças muito grandes do universo da DC. Ele se torna imune a tudo que ele já matou e tudo que já matou ele nos quadrinhos. Ele é pura fúria e destruição. Por isso, com certeza, o Apocalipse ganharia em força do Shazam. Eu acho que isso aqui não dá nem pra gente discutir a questão de força. Mesmo o Shazam também tendo uma força muito grande, tendo seus poderes vindo dos deuses antigos, eu acredito que o Apocalipse ganharia em força, por isso 1-0. A próxima categoria é velocidade, e aqui eu fico com o Shazam 1-1. Assim, não tem muito o que a gente falar. Ele tem a velocidade de Mercúrio. Assim como ele tem muitos poderes vindo de deuses, o Shazam tem a velocidade de Mercúrio. Velocidade essa que já acompanhou o Flash em algumas HQs, mesmo que em curtas distâncias. Ele tem essa velocidade divina vinda de Mercúrio, que já foi capaz de acompanhar o Flash em algumas HQs. Ele também já bateu de frente em velocidade com o Superman, que tem uns poderes parecidos com o do Shazam, vamos dizer assim. E como eu falei, ele possui a velocidade de Mercúrio. Ele pode voar e reagir mais rápido do que tudo. Ou seja, ele tem uma velocidade muito maior do que a do próprio Apocalipse. Mesmo o Apocalipse também já tendo uma velocidade muito grande por ele ter sido criado em Krypton. Ou seja, ele tem uma velocidade até equivalente à do Superman, mas o Shazam consegue ficar acima dele por ele ser um ser mais bruto, ou seja, ele tem um pouco menos de agilidade e velocidade dentro da luta, por isso o Shazam ganharia 1-1. A próxima categoria é durabilidade, e aqui eu fico com o Apocalipse 2-1. A gente sabe que o Apocalipse ele regenera-se e ele adapta-se, ou seja, até ataques mágicos podem perder efeitos com o tempo. Mesmo que o Shazam use seus poderes mágicos sobre o Apocalipse, ele vai conseguir se durar aquele ataque. Sua capacidade de se adaptar torna praticamente imparável a longo prazo. É quase impossível de você destruir o Apocalipse, ou você, principalmente com os poderes do Shazam, conseguir bater de frente em questão de durabilidade, sabe? Ele já sobreviveu a ataques de energia nuclear e a Kryptonita. Ele regenerou-se completamente após ser desintegrado. Exatamente, ele já foi desintegrado ao seu corpo inteiro e mesmo assim ele conseguiu se regenerar. Cada vez que o Apocalipse é derrotado, ele volta imune ao que derrotou ele. Ou seja, isso torna quase impossível de eliminar de forma permanente. Ele pode se reconstruir a partir de fragmentos e até mesmo do nada, dependendo de alguma versão dos quadrinhos. Ele já se regenerou do nada. Como eu falei, já foi completamente desintegrado e conseguiu
conseguiu se regenerar. E como eu falei também, ele se torna imune a tudo o que derrota ele. Então se o Shazam usar os seus poderes mágicos, que é o que vai fazer a grande diferença na luta, já que contra o Superman, por exemplo, a gente sabe que kryptonianos têm vulnerabilidade à magia, e o Apocalipse também teria essa vulnerabilidade, mas o seu poder de se tornar imune ao que derrota ele é muito forte. Então o Shazam poderia, numa primeira luta, ele vencer ele em questão de magia, mas o Apocalipse com certeza se regeneraria e com certeza se tornaria imune à magia do Shazam. E obviamente voltaria mais forte e venceria em durabilidade, por isso 2-1. A próxima categoria é inteligência, e aqui não tem como a gente não ficar com o Shazam. 2-2. Ele tem a sabedoria de Salomão, galera. Isso aqui é um grande ponto. Por mais que nos filmes ele nunca tenha sido abordado de fato a sua inteligência real, Shazam é um dos seres muito mais inteligentes, com inteligência divina, de fato. Como eu falei, ele tem a sabedoria de Salomão, o que ajuda a analisar inimigos mais fortes do que ele e conseguir ter uma vantagem na luta. Com a sabedoria de Salomão que ele tem, o Doomsday ele não conseguiria, o Apocalipse ele não conseguiria bater de frente nessa questão de inteligência. Principalmente por ele ser um monstro bruto, um ser completamente bruto. Ele não tem esse foco em inteligência. Ele é de fato uma arma de guerra. Ele não tem uma preparação para ser uma pessoa, um ser inteligente, né? Já o Shazam, com a sua sabedoria de Salomão, e até sem, se fosse só o Shazam, Billy Batson, sem a sabedoria de Salomão, ele também venceria inteligência, com certeza. Eu acho que qualquer um venceria inteligência contra o Apocalipse. Até porque o Apocalipse ele age puramente por instinto, como eu falei. Ele é um animal, ele é uma arma de guerra. Ele não pensa muito no que ele vai agir. Ele só age com a sua força, com todo o seu poder. Já o Shazam, com a sabedoria ou até sem a sabedoria de Salomão, venceria em inteligência com certeza. A próxima categoria é inteligência em batalha. E eu também fico com o Shazam 3-2. Ué, mas o Apocalipse já não lutou muito mais guerra, já não venceu muito mais gente do que o Shazam? Sim, mas isso não entra em inteligência em batalha, vai entrar na próxima categoria. Em inteligência em batalha, eu fico com o Shazam principalmente por somar a sua inteligência mesmo, toda a sua sabedoria de Salomão e por ele já ter feito parte da Liga da Justiça. Isso é um ponto muito importante, porque ele tem uma grande visão de batalha, uma visão de jogo muito grande. Por mais que o Shazam ele não seja um dos grandes principais da Liga da Justiça, o Shazam ele tem uma grande sabedoria para ser uma pessoa estratégica. O Shazam ele é um estrategista, ele consegue pensar além, mesmo dentro de uma batalha. Por exemplo, se a gente tá usando só a inteligência do Billy Batson, já seria o bastante para ele ser um grande estrategista. Junto com a sabedoria de Salomão, é mais ainda. O Shazam ele consegue somar todos os seus poderes, que são muitos, né? Tanto de voo, velocidade, força. Ele consegue somar tudo muito bem e conseguir usar isso muito bem dentro da luta, com a sua velocidade, com a sua agilidade e focar nas fraquezas do Apocalipse. Por mais que ele possa se recuperar do que já atacou ele, o Shazam poderia usar isso por um curto tempo e conseguir até atacar de forma mais poderosa o Apocalipse. Por isso ele venceria inteligência em batalha 3-2. A próxima categoria é experiência, e aqui eu fico com o Apocalipse 3-3, e a gente sabe por quê. Como eu falei, aqui entra a questão de tudo que o Apocalipse já viveu. Como eu falei, ele já matou o Superman em Morte do Superman, já derrotou a Liga da Justiça inteira, já conseguiu bater de frente com o Darkseid, já sobreviveu a ataques de Kryptonita, energia nuclear, já foi desintegrado e voltou do nada. Cada vez que ele é derrotado, ele se torna imune ao que derrotou ele. Ele tem uma experiência muito grande, cara. Só dele já ter lutado contra o Superman, conseguir ter sobrevivido a uma luta contra o Superman, só dele já ter lutado contra grandes seres, já faz ele vencer essa experiência. E como eu falei, pelo fato dele se tornar imune a tudo que já venceu ele, tudo que ele já conseguiu derrotar ele de alguma forma, ele consegue meio que se adaptar a tudo aquilo ali. Ou seja, se o Darkseid vencer ele, ele consegue se adaptar ao Darkseid, a como o Darkseid venceu ele. Se o Superman vencer ele, ele se adapta ao como o Superman venceu ele. Então ele tem uma experiência muito grande, ele consegue ter essa experiência de adaptação muito vasta. Então, da mesma forma que o Shazam já lutou com muita gente, já lutou por muitas guerras com a Liga, o Apocalipse tem uma experiência ainda maior por ele ser de fato uma arma de guerra. Então o foco dele é essa experiência em combate, essa luta mais bruta. Por isso ele venceria 3-3.
A próxima categoria é poder, e aqui eu fico com o Shazam. 4-3 para o Shazam. Como eu falei, cara, o Shazam é muito poderoso. Por mais que o Apocalipse ele tenha fraqueza relativa à magia, os raios do Shazam poderiam ferir ele, mesmo que seja por um curto prazo, e ele poderia, o Shazam até poderia, como eu falei, neutralizar o Apocalipse com os seus poderes mágicos. Mesmo que o Apocalipse consiga se regenerar, consiga se tornar imune àquilo ali, o Shazam poderia usar isso mesmo por um curto prazo para conseguir neutralizar, para conseguir prender, para conseguir dar fraqueza ao próprio Apocalipse. Fora que o Shazam tem todos os poderes de cada letra do seu nome. Ele tem o poder, a sabedoria de Salomão, ele tem a força de Hércules, ele tem a resistência de Atlas, ele tem o poder mágico de raios vindo de Zeus, ele tem a coragem de Aquiles, ele tem a velocidade de Mercúrio. Ou seja, ele tem muito mais poder do que o Apocalipse. Os seus raios mágicos podem ferir até o Superman nos quadrinhos, e o Apocalipse tem resistência física, mas não mágica, assim como o Superman, o que é o ponto mais importante do Shazam na luta. O que faria o Shazam ter uma grande possibilidade de vitória na luta, com certeza são seus poderes de raios mágicos vindo de Zeus. Isso porque, né, como eu falei, o do Apocalipse é um kryptoniano, então ele tem essa vulnerabilidade ao próprio poder mágico, assim como o Superman. É o ponto importante pro Shazam vencer um Superman, vencer um Apocalipse, é a sua magia. Por isso ele consegue vencer em poder 4-3. A próxima categoria é a habilidade, e essa aqui eu fiquei muito em dúvida, mas eu fico com o Apocalipse 4-4. Por quê? Como eu falei, o Apocalipse ele tem um combate corpo a corpo brutal, galera. Ele é extremamente eficiente pela prática evolutiva. Então, ele tem muita habilidade de luta corpo a corpo, até mais do que o Shazam. O Shazam não é um artista marcial, mas ele luta com uma disciplina, um instinto divino, usa o seu voo, velocidade, magia como estratégia, e ele é muito mais poderoso do que o Apocalipse. Mas, como eu falei, o Apocalipse eu acredito que ele tenha muito mais habilidades na luta por ele ser brutal. Ele tem um combate corpo a corpo muito brutal e eficaz. Se ele quiser lutar contra o Shazam e quiser matar o Shazam, ele mata. Ele tem poder pra isso, ele tem força pra isso, ele tem habilidade da luta pra isso. Ele é um lutador nato, galera, um lutador brutal. Mesmo ele sendo esse ser brutamonte, ele tem muito mais habilidades em luta do que o Shazam. Mesmo o Shazam sendo mais poderoso, o Apocalipse tem muito mais habilidades dentro da luta, por ele ter esse combate corpo a corpo brutal, por ele ter uma prática evolutiva na luta muito maior. Eu acredito que ele venceria em habilidade 4-4. A próxima categoria é a agilidade, e aqui eu fico com o Shazam 5-4. Por que eu ficaria com o Shazam? Como eu falei, ele é extremamente ágil, ele pode mudar de direção em voo e esquivar de ataques supersônicos vindo do próprio Apocalipse. O Apocalipse é menos ágil, ele é mais bruto, ele depende da resistência e da força. Em agilidade, ele perderia facilmente, principalmente pelo Shazam ter a sua velocidade de Mercúrio, ele ter o seu poder de voo, que é um grande ponto para ele conseguir mudar sua direção, para ele conseguir esquivar, desviar de ataques do Apocalipse. Com certeza o Shazam é muito mais ágil, isso aqui não tem nem como a gente discutir. O Apocalipse é muito mais bruto, é um ser muito mais de força, então ele com certeza é mais travado, a gente sabe disso. Ele tem uma habilidade de luta muito grande, se for porradaria no chão, frente a frente, ele vence, mas o Shazam tem uma agilidade muito maior, por isso 5-4. A próxima categoria é combate, né? Combate corpo a corpo. E obviamente o Apocalipse ganha 5-5. Como eu falei, o Apocalipse ele é um lutador corpo a corpo puro. Ele é quase imparável e é impossível de cansar o Apocalipse. O Apocalipse, porém, é a resistência absoluta. Mesmo que o Shazam destrua ele, ele volta imune ao que o Shazam destruiu. A sua força aumenta constantemente. Em um combate direto e prolongado, a evolução e a regeneração do Apocalipse acabariam superando as vantagens mágicas do Shazam. Como eu falei, é o grande ponto do Shazam conseguir vencer essa luta. Mas o Apocalipse num combate, ele é muito mais poderoso em questão de força, em combate corpo a corpo. Ele tem uma força muito mais pura do que o Shazam. Ele com certeza venceria e se adaptaria até as grandes façanhas que o Shazam teria, principalmente relacionada à magia. Por isso o Apocalipse venceria em combate corpo a corpo 5-5. A próxima categoria é façanhas e aqui eu fico com o Apocalipse também. 6-5. Como eu falei, ele
matou o Superman, já enfrentou o Darkseid, já enfrentou os Lanternas Verdes e ele sobreviveu a aniquilações totais dentro dos quadrinhos. O Shazam provavelmente vence esse primeiro embate usando a sua velocidade superior e seus ataques mágicos como uma façanha. Os raios de Zeus, né, poderiam ferir aí o Apocalipse antes de que ele se adaptasse àquilo ali. Contudo, galera, o Apocalipse inevitavelmente se adapta à magia, tornando-se imune e esmagando o Shazam em um combate físico. Isso é inevitável, cara. Mesmo a maior façanha do Shazam sendo os seus poderes mágicos de Zeus, e é inevitável que o Apocalipse consiga se tornar imune de forma mais rápida e esmagar num combate corpo a corpo o Shazam. Mesmo se o Shazam o destruísse com uma energia mágica, o Apocalipse conseguiria voltar imune àquele tipo de ataque. Ele poderia se regenerar, mesmo que o Shazam explodisse ele. O Apocalipse sempre volta mais forte, até que nem mesmo o poder dos deuses possa deter ele. Por isso eu acredito que ele venceria em façanha, usando principalmente esse seu poder de se regenerar, mesmo desintegrado, ele conseguiria se regenerar e conseguiria se adaptar aos poderes do Shazam, por isso 6/5. A próxima categoria é reflexo e eu fico com o Shazam 6/6. Bom, como eu falei, o Shazam tem reflexos divino, nível do de Deus Mercúrio, podendo reagir a ataques supersônicos e mágicos instantaneamente. Ele possui a velocidade de Mercúrio, podendo voar e reagir aos ataques muito mais rápidos. Ele tem reflexos sobre-humanos e, obviamente, ele conseguiria vencer o Apocalipse na questão de reflexo. Como eu falei, ele é muito mais ágil usando o seu poder de voo, ele consegue se esquivar muito mais rápido com a sua velocidade, ele já bateu de frente na sua velocidade até com o Flash, com o Superman, e ele tem um reflexo muito maior do que o Apocalipse. Que entre os dois, ele conseguiria com certeza desviar e se esquivar dos ataques muito mais fácil do que o Apocalipse conseguiria dele. Por isso ele venceria 6/6. A próxima categoria é invulnerabilidade. E aqui a gente define o vencedor. Apocalipse vence em invulnerabilidade 7/6. Por quê? Cara, ele é literalmente indestrutível, galera. Literalmente indestrutível. E ele se adapta a qualquer tipo de dano, incluindo danos mágicos, que é a grande façanha do Shazam. O Apocalipse, porém, ele é a resistência absoluta. Mesmo que o Shazam o destrua, ele volta imune. A sua força aumenta constantemente. A sua capacidade de se adaptar o torna praticamente imparável a longo prazo, galera. Ele pode se reconstruir a partir de fragmentos e até mesmo do nada, como eu já falei com vocês. Ele é muito mais invulnerável do que o Shazam. Ele consegue esmagar o Shazam com a sua força. Ele consegue fazer isso. Ele tem mais habilidades na luta. Ele tem muito mais força. Ele é um cara muito mais bruto num combate corpo a corpo. E ele é invulnerável praticamente a tudo. Ele pode ser destruído. Ele volta do nada. Ele se regenera do nada. Ele é praticamente imortal. O cara consegue vencer o Shazam com certeza. Ele vence o Superman, que vence o Shazam. Então, cara, com certeza ele venceria em vulnerabilidade, principalmente pelos seus poderes de se adaptar ao poder e a tudo que já venceu ele. Ele se torna imune àquilo ali, mesmo ele já tendo sido destruído, ele volta do nada. Por isso, o grande vencedor da luta, Apocalipse 7/6. Uma luta, na minha opinião, bem acirrada, sabe? Uma luta que, na minha opinião, também é justa, sabe? Eu acredito que é uma luta bem acirrada, que a gente sabe que o Shazam teria a possibilidade de vencer essa luta até num primeiro momento, justamente usando seus poderes mágicos, mas com certeza o Apocalipse iria se regenerar, iria se tornar imune àquele poder do Shazam e voltaria muito mais forte pra porradaria e venceria. Por isso 7/6. Comenta o que vocês acharam dessa luta. Agora vamos ver quem vence entre Lanterna Verde e Hulk, pra gente ver quem vai pegar o Apocalipse aí nas quartas de final. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.